Fala, rapaziada. Trazer aqui hoje para vocês uma reflexão que talvez pode fazer você refletir sobre o porquê você não está conseguindo ter progresso na sua vida, ou pelo menos responder alguma pergunta que você tem internamente. Eu acredito na vida que Deus tem um plano muito grande para todo mundo, sabe? Não só falando sobre questão financeira, mas também falando sobre conquistas pessoais, sobre viagens, sobre conhecer pessoas inspiradoras. Eu acredito que todo mundo na vida tem suas próprias oportunidades, mas também eu acredito que nem todo mundo na vida vai conseguir vencer. Vencer na sua definição pessoal. Cada um tem seus objetivos e suas metas na vida, e eu acredito que nem todo mundo vai conseguir chegar nessas metas. E eu acredito nisso porque nem todo mundo está disposto a pagar o preço do esforço para poder chegar onde quer chegar. A vida é louca, a vida é um paradoxo, porque o auge da felicidade é o choro. Você pode reparar aí, muitas vezes as pessoas choram de felicidade. E o auge do desespero, da raiva, da tristeza, é a pessoa dar risada. É o famoso termo que tem, né? Desespero. Então, da mesma forma que a gente só aprende a dar valor nas coisas quando a gente perde, a gente só percebe que algo não era tão bom quanto a gente imaginava quando a gente tem isso. Então, esse vídeo vai ser um pouco reflexivo. Eu acredito que vai trazer respostas para você sobre coisas que você estava pensando e que, ao mesmo tempo, no mínimo, vai fazer você refletir sobre a sua vida. Existem causas naturais que eu acredito que é para poder manter o nivelamento da vida. Essas causas naturais são vulcões, são terremotos, são tsunamis. Eu também acredito que a existência da favela e da classe baixa, né, no quesito financeiro e social, existe para poder separar quem está disposto e quem não está disposto. Quando eu falo isso, eu não estou falando aqui que as pessoas merecem sofrer. Até porque, se a gente for falar de uma visão bíblica, a gente passa por necessidades por conta de pecados e de erros de nossos antecessores. Ok, isso. Se a gente for levar para uma visão financeira, hoje em dia é muito mais comum, através do avanço tecnológico, as pessoas conseguirem ascender financeiramente e sair da miséria. Infelizmente, ainda tem muitas pessoas que vivem uma miséria extrema, isso é fato, porém, existe uma porcentagem relevante de pessoas que conseguem sair da extrema miséria para conseguir ter, no mínimo, uma vida mediana ou até alcançar a riqueza financeira, tanto de formas lícitas e boas, quanto de formas erradas e mal vistas perante a sociedade e perante a lei. Mas o mérito aqui é o seguinte: quando você se esforça e você abre mão de coisas que você gostaria de fazer, você consegue ter um avanço financeiro na vida. Se eu for me usar como exemplo disso, eu já falei aqui em alguns vídeos, há 10 anos atrás eu passava fome. Eu passava fome de ter dias, de fazer um dia, 2 dias de jejum contra a minha vontade, porque de fato não tinha o que comer. Na minha casa tinha bicho, tinha rato, tinha isso, tinha aquilo. E hoje eu tenho uma vida confortável, do qual, se eu quisesse, eu poderia viajar para outro estado, para outro país. Se eu quisesse, eu poderia comprar um carro, comprar uma moto. Tudo isso é por conta do meu trabalho e das oportunidades que eu consegui aproveitar. Tá, mas o que aconteceu de 10 anos atrás para hoje, para a realidade de hoje? Eu consegui ter uma melhora significativa financeiramente. E eu já falei aqui nos vídeos, eu me considero uma pessoa mediana. Eu fiz as coisas simples. E eu ainda estou buscando melhorar porque tem coisas que eu estou aprendendo que eu preciso abrir mão para poder chegar em um nível maior. Porque hoje eu tenho objetivos e tenho metas que eu preciso conquistar não por mim, mas por outras pessoas que dependem de mim. Mas o ponto é que é o seguinte: eu que só me considero uma pessoa mediana, eu consegui sair dessa situação. Eu conheço pessoas que tiveram histórias mais tristes do que a minha e que hoje estão em uma posição muito melhor do que eu estou. Lembrando que eu estou falando aqui sobre questão financeira, até intelectual. Financeira no quesito de quê? De que a pessoa estudou um assunto objetivo e possibilitou ela ganhar dinheiro de forma lícita e com princípios para conseguir fazer com que ela tivesse uma vida mais confortável e também a família dela. Pessoas que tiveram história de vida triste, perderam mãe, que perdeu pai, que perdeu irmãos.
nasceram na favela, que passaram fome assim como eu e que hoje conseguem ter uma vida confortável. O que eu tô tentando falar pra você através desse vídeo é que eu não sei qual que é a sua história, velho. De fato, eu não sei qual que é a sua história e nem qual foi o problema que você passou. Mas se você seguir o caminho, você pode ter uma vida melhor. É possível. Se você está me assistindo aqui agora, provavelmente você não vive na extrema miséria. Mas se você vive na extrema miséria e você está assistindo esse vídeo, provavelmente você está buscando sair dela. Porque provavelmente você deve estar me assistindo por um celular, ou por um computador, ou por uma televisão. Você está conseguindo ter acesso a essa informação. E isso é muito importante, porque você está buscando melhoria. Mas, se você está em uma situação desconfortável agora, independente do qual é o seu objetivo de vida, eu acredito que com trabalho duro e com esforço, você tem alguma possibilidade de melhorar sua vida. Hoje, a gente que é jovem, quando eu falo assim, jovem entre 25 e 30 anos, a gente vive em uma situação que é muito mais fácil do que as pessoas que viveram no passado. Possivelmente seus avós, até seus pais, não conseguiram alcançar um sucesso financeiro por conta da geração dele. Mas hoje a gente está em uma geração do qual as coisas são muito fáceis. Você nem sabe de onde é que eu estou gravando esse vídeo e você está tendo a possibilidade de me assistir e de me escutar. Da mesma forma que eu assisto e escuto outras pessoas. E isso se dá muito ao privilégio da geração que nós estamos vivendo. Mas da mesma forma que hoje em dia tem coisas muito boas que vai fazer com que a gente cresça, tem muitas coisas ruins que nos distrai do que a gente está buscando. E hoje, em um mundo que é glamouroso e que tem muitas coisas para a gente perder a nossa atenção, é muito fácil você se distrair e se desviar. Então, tenha clareza do que você está buscando, tenha um propósito, porque é muito fácil a gente só lembrar do que nos incomoda enquanto nós estamos sentindo dor. A gente tem a gente que é pobre, que é da pobreza, a gente tem um senso de sadomasoquismo, que a gente só se importa com as coisas quando está sofrendo. Mas que quando a gente tem algum tipo de conforto, a gente praticamente esquece da dificuldade que a gente passa ou que a gente está passando. Isso é muito fácil. Muitas das coisas que eu falo é com base nas minhas experiências, mas que talvez você pode estar passando por uma situação, ou que eu já passei numa situação similar, com uma dor diferente, com N fatores diferentes, mas que de alguma forma isso pode servir para você. Então, não fique só sentindo, não fique só buscando algo enquanto você está sentindo dor. Se você está em uma situação desconfortável, velho, tem como você mudar a realidade da sua família. Primeiramente, tem como mudar a sua realidade, porque você também não tem a obrigação de mudar a realidade da sua família. A princípio, o que você tem que fazer é mudar a sua realidade para depois que você esteja forte, você conseguir mudar a realidade da sua família. Mas, se você se esforçar e abrir mão das coisas que você quer para poder fazer algumas coisas que precisam serem feitas, você vai conseguir chegar a lugares que talvez você nem imagine. A gente tem um poder tão grande que a gente nem imagina, porque a gente está sempre vivendo na média do esforço físico, na média do esforço intelectual, nas médias das decisões que são mornas. Mas a partir do momento em que o nosso corpo, que nós fomos colocados em situações extremistas, nós descobrimos que nós somos mais fortes do que imaginávamos. Então, que tal você se doar muito por um determinado tempo para você conseguir mudar um pouco a sua realidade? Nós somos capazes de coisas muito grandes. E, novamente, você tem uma situação extremista, talvez o que eu estou falando aqui para você, quando eu falo ser extremista, é literalmente de estar passando fome, de não ter um saneamento básico, de não ter uma casa direita. Você está em uma situação muito ruim. Eu entendo. Mas estude, tá ok? Eu acredito que o princípio da mudança intelectual, pessoal, financeira, qualquer tipo de mudança começa a partir dos estudos. E quando eu falo estudo, não é só você estudar filosofia, geografia, não. Quando eu falo estudo, é você buscar informação objetiva que vai poder te levar para algum lugar que você está querendo ir. Meu sonho é ser médico. Você vai estudar o quê? Livros de anatomia, assistir vídeos sobre anatomia, porque hoje em dia é muito fácil você adquirir informação. O nosso problema é o foco, porque da mesma forma que tem informação, tem distração. Então você tem que ter o foco, você tem que ter uma boa mente. Eu quero estudar sobre marketing digital. Assista vídeo, leia artigos, assista vídeos gringos que as informações chegam lá fora primeiro do que aqui no Brasil.
Mas o mais importante que vai ser determinante para você ter sucesso é a sua constância e como você vai reagir quando as coisas não estiverem saindo do jeito que você queria que estivesse. Porque tem isso. Existe o contratempo. Existem os empecilhos. O caminho, quando você idealizar, beleza, vou estudar aqui, vou fazer isso e tal, 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 você vai se planejar. Mas não quer dizer que as coisas vão sair da mesma forma que você imaginou. Você tem que ter essa maturidade, essa maturidade psicológica. Porque para quando as coisas não estiverem seguindo o trilho do qual você imaginou, você está preparado para poder se reajustar. Analisar o que você pode melhorar e reajustar a rota para continuar seguindo o mesmo objetivo. Então, eu de fato acredito que todos nós, sendo a imagem e semelhança de Deus, nós estamos determinados a alcançar grandes coisas, mas que infelizmente nem todos nós iremos conseguir, porque nem todos nós estamos dispostos a pagar o preço. E quando eu falo grandes coisas, novamente, enfatizando, eu não estou falando sobre riqueza financeira, eu não estou falando sobre coisas objetivas, eu estou falando sobre a definição de sucesso que cada um tem. Por exemplo, a minha definição de sucesso é ter uma boa família, ter filhos que me amem, ter uma base familiar boa, ter uma vida confortável do qual a gente não passa situação financeira, etc, etc. Mas a sua definição de sucesso pode ser totalmente diferente. E o que eu estou tentando falar é que talvez você não consiga alcançar esse objetivo porque você não está pagando o preço que você deveria pagar. E outro ponto que é importante é sobre você pagar esse preço enquanto ainda você for jovem. Porque a gente tem prazo de validade. O nosso corpo aqui, a gente tem prazo de validade. Não adianta nada você achar que você vai ter a mesma força que você tem hoje enquanto você tem 25, 30 anos, achando que vai ter essa mesma força quando você tiver 40, 50. Porque a nossa mente, ela cansa, o nosso corpo cansa, nós vamos ter novas responsabilidades, nós vamos ter novos dependores, novas pessoas que vão depender da gente. Então nós temos que agir enquanto há tempo e, se possível, enquanto não há pressão. Porque quando você tiver responsabilidades pouco tempo, você vai ter muita pressão e provavelmente você não vai conseguir se sair tão bem quanto você se sairia se você estivesse em uma posição de tranquilidade. Para resumir esse vídeo aqui, pense muito bem, de forma honesta consigo mesmo, o que é que você está fazendo da sua vida e se as suas ações elas estão levando você para o objetivo que você arcou. E muitas vezes o seu objetivo não precisa ser meta de vida, não. Meu propósito de vida, não sei o quê. Porque, meu irmão, você não precisa nem ter propósito, tá ligado? Você só precisa ter metas de curto e longos prazos para você conseguir chegar a algum lugar que você quer. Mas, independente do que você for fazer, você só vai conseguir chegar se você estudar, ter constância e não se frustrar ao ponto de você parar quando as coisas não estiverem dando certo para você. Porque eu te falo, essas ações inconsequentes que você acha que não vai gerar nada na sua vida, essas ações elas vão ser o diferencial, vão ser esses detalhes aí que futuramente vai ditar o porquê você chegou ou porquê você não chegou aonde você queria. Todas as nossas ações são minimamente importantes para dizer onde é que nós vamos chegar ou que nós não vamos chegar. Desde que o que você faz enquanto você está acordado, os tipos de pessoas que você mantém no seu círculo, o tipo de informação que você deixa com que entre na sua mente, os lugares que você frequenta, os tipos de coisas que você assiste, tudo isso daí forma o tipo de pessoa que você vai ser futuramente e que vai ditar aonde é que você vai chegar. Então, acorde pra vida, velho. Aproveite enquanto você é jovem, eu sempre falo aqui no vídeo, no canal. O que eu tô buscando passar para vocês que estão me assistindo e também aprender é raciocinar. É você ter uma visão psicológica de que você pode mudar a sua vida, velho. Da mesma forma que eu já mudei a minha vida e que eu continuo mudando, e que talvez a minha história seja mais triste ou a sua seja mais triste que a minha, nós podemos ser melhor. Nós podemos, através da gente, proporcionar uma próxima geração que tenha uma vida mais confortável do que a gente teve. Ou até nós podemos ajudar a geração que veio antes da gente. Nós podemos, porque nós estamos em uma geração privilegiada. Só que a gente tem que ter foco e tem que abrir mão de muita coisa. A gente, obviamente que você não vai viver igual um maluco, igual um robô. Você vai fazer coisas que você quer e que não vai te dar resultado nenhum, até porque isso é distração. Mas você não pode só fazer isso.
você tem que saber que se você for adulto, você tem que fazer o que tiver que ser feito, mesmo que você não esteja 100% confortável com aquilo. Porque é através dessas ações que a gente faz, quando nós não estamos com vontade, que isso se chama disciplina, são essas ações que vai ditar os nossos resultados. Entendeu? Acho que eu já falei demais aqui, eu acredito que eu passei a mensagem que eu queria passar. Se você concorda, deixa o like aí, se inscreve no canal, deixa abaixo o seu comentário, vamos trocar uma ideia sobre isso. A minha ideia aqui é compartilhar o meu pensamento com você, para você ver se aplica na sua vida ou não. Porque eu também não sou dono da verdade. Talvez o meu posicionamento esteja certo ou esteja errado, mas é muito interessante que você tente aplicar isso na sua vida, porque talvez as respostas que você estava buscando tá nesse tipo de pensamento, que quando você for refletir, você vai conseguir encontrar. Beleza? O vídeo de hoje é esse. Novamente, mete o dedo no like, deixa o comentário, se inscreve no canal, assiste esse vídeo que está aparecendo aí agora na tela para você, que com certeza vai conseguir te ajudar mais ainda. Beleza? Valeu e até o próximo.